Esta semana estudamos sobre o fundamento do governo de Deus. Quais foram os temas principais da lição desta semana? Primeiro é que a lei de Deus, que inclui o sábado, é eterna e imutável. Por quê? Porque ela representa o caráter de Deus. E nós vimos na Bíblia, o caráter de Deus não muda, o Senhor Deus é imutável. Ela representa o caráter de Deus, o status de Deus como Criador e Rei do Universo e os princípios para a vida e relacionamentos. O Senhor Deus é o Criador do Universo, portanto, nós devemos lealdade a Ele, nós devemos adoração a Ele e devemos obedecer aos seus mandamentos. Estudamos também que o santuário celestial é a sede do governo de Deus e da sua salvação, e que lá está uma arca, a arca da aliança de Deus, e dentro da arca da aliança está a sua lei. Estudamos ainda que o grande conflito começou por causa dos impulsos de Lúcifer em usurpar o status e a autoridade de Deus. Novamente, irmãos, qual é a nossa relação com Deus? Qual deve ser a nossa relação com Deus? Lealdade, obediência, adoração. Por quê? Porque Ele é o Criador e também porque Ele é o resgatador, o Salvador. Estudamos ainda que perto do fim do grande conflito na Terra, Deus estabeleceu uma igreja remanescente, com uma mensagem especial, com uma mensagem presente, uma mensagem para essa época, para esta difícil época. Esta igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja tem uma mensagem, o que é pregar o Evangelho eterno, pregar a queda de Babilônia, ou seja, a queda da igreja apóstata. E mais ainda, pregar o juízo e pregar o que acontecerá com aqueles que vão adorar a besta em detrimento à adoração ao Deus Criador de todas as coisas. Devemos pregar que o Senhor Jesus é o único Salvador e Senhor e é a única fonte e caminho para a vida. Sim, irmãos, mas nós temos esse entendimento bíblico sobre o que é a besta, sobre o que é o sinal da besta. O sábado é o sinal de Deus, o domingo é o sinal da besta. Mas muitas vezes, irmãos, enquanto crentes, tomamos conclusões precipitadas, acusações que fazemos fundamentadas na Bíblia, mas que não estão no tempo certo. O que é a besta, já vimos, são poderes políticos religiosos que se opõem a Deus. O que é o sinal da besta é o domingo, a obrigatoriedade da observância de domingo. E o que são os adoradores da besta? São aqueles que recebem o sinal da besta na mão ou na fronte. Muitas vezes, irmãos, dizemos que estas bestas, esses sinais já estão em vigência, já estão ocorrendo. Veja só o texto que a nossa lição fala. Os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, fazendo isso, estavam guardando o sábado bíblico. Sim, irmãos, quantos crentes da sua própria família? A minha avó era metodista, guardadora do domingo. Posteriormente, ela foi para a igreja da Assembleia de Deus e continuou guardando o domingo, e guardando o domingo. Ela nunca teve conhecimento do que era o sábado bíblico, mas ela guardava o domingo com empenho, guardava o domingo com devoção. Hoje, ainda veja o texto, hoje existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas, que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso. Deus aceita a sinceridade do propósito e a integridade de tais pessoas. É claro, irmãos, que Deus aceita. Deus aceita a intenção das pessoas. Deus aceita as atitudes das pessoas quando elas fazem de coração. Deus aceita a adoração das pessoas quando elas fazem entendendo que estão fazendo o melhor. Agora veja. Porém, quando a observância do domingo for imposta por lei, veja, imposta por lei, e o mundo for esclarecido sobre a obrigatoriedade do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade do que a de Roma,
estará honrando a esse poder, ao papado, e não a Deus. Mas quando, irmãos? Quando houver decretos de obrigatoriedade, e esses decretos de obrigatoriedade da observância de um dia que não é o dia que o Senhor propôs, de observância do domingo. Veja, é somente depois que essa atuação estiver assim claramente exposta perante o povo, e esse for levado a escolher entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que aqueles que continuam a transgredir receberão o sinal da besta. Quando é que vai se dar a atribuição do sinal da besta? Quando o mundo estiver totalmente esclarecido sobre a observância do domingo e sobre a observância do sábado. Quando houver decretos que obriguem a observância do domingo. Hoje, irmãos, não existem poderes constituídos que obriguem a observância de um dia que não é o dia de sábado. Hoje não estão constituídos esses poderes e nem a operação total desses poderes. Mas ninguém ainda recebeu o sinal da besta. Os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos protestantes, observadores do domingo, que o fazem sinceramente, porque creem estar fazendo a vontade de Deus, só receberão o sinal da besta se após o total esclarecimento da verdade bíblica e das tradições humanas for feito. Só após haver decretos para que sejam obrigados a adorar ao dia que não é o dia do Senhor. Portanto, irmãos, nós devemos o quê? Pregar para esses irmãos, para que eles cheguem ao conhecimento antes que seja o conhecimento na hora em que esses decretos estiverem sendo feitos. Agora vejam, esses próprios decretos são os que vão fazer com que toda a humanidade tenha conhecimento do que é a verdade e do que são as tradições humanas. Qual deve ser a nossa atitude, então, como estudamos ontem? Pregar as 3 mensagens angélicas. Primeiro, há um evangelho eterno, há um juízo. Segundo, Babilônia é a sede das falsas doutrinas e Babilônia caiu. Devemos adorar a Deus, a verdadeira adoração ao Criador, e não a falsa adoração às tradições e aos poderes fundamentados em doutrinas humanas. Devemos guardar os mandamentos, mas especialmente devemos ter fé no Senhor Jesus. É só o Senhor Jesus que nos salva, é só a graça de Deus e o sacrifício do Senhor Jesus que nos salva. Isso vai fazer com que nós observemos as leis, isso vai fazer com que nós tenhamos prazer em ser fiéis a Deus. Como estudamos, sermos fiéis a Deus, obedecermos os mandamentos, porque os mandamentos, quando nós amarmos a Deus realmente e formos gratos a Deus, esses mandamentos não serão pesados. Fiquei muito feliz, irmãos, com o estudo da lição desta semana. Sobre o fundamento do governo de Deus, sobre a lei de Deus, sobre o sábado. Recordamos muitos conceitos, aprendemos conceitos novos, mas que devem servir para fortalecer a nossa fé. Que Deus esteja com cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nesta semana. Quando estudamos sobre a tua lei, estudamos sobre o teu sábado, o sábado que o Senhor criou para nossa alegria, para nossa satisfação. O sábado que o Senhor criou para que nele tenhamos um encontro especial com o Senhor. O sábado que foi criado pelo Senhor como um memorial no tempo, para lembrar que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Está escrito na nossa Bíblia e nós queremos fazer isso. Lembrarmos do dia do sábado para santificar, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Lembrarmos do dia do sábado, porque o Senhor é o Salvador de todos aqueles que quiserem aceitar ao Senhor Jesus. Nos abençoe, portanto, com o nosso entendimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a ter fé. Ajuda-nos a ter fé na Tua palavra, ter fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, nos posicionarmos ao Teu lado, quaisquer que sejam as circunstâncias.
esteja, portanto, com cada um de nós. Pedimos por Jesus. Amém. Quero desejar, de novo, um feliz sábado, dia da alegria, dia de encontrar a família, dia de encontrar os filhos, os netos, os irmãos da igreja. Deus abençoe a todos. Tenham um sábado feliz. Tenham mais um sábado feliz.